Retalinha, sério. Você acha que eu vou fazer isso? Você atrapalha. Você acha? Coloca, Eu acho, igual você colocou semana passada. Então você vai pegar a parte Marlon Brando do zíper e vai colocar sobre a Marlon Brando da peça. Muito bem, entenderam, né? Tá feliz agora? Eu tô. Então posso voltar pro correto? Não, espera aí, tá correto! Correto, vai ter que falar de novo, Mas aí você tá correto! E você chama do que você quiser, vai 3, 2, 1, ação. Hoje eu tô porra aqui com você. Tá o quê? Porra aqui. Ai, que você... Ai, que nojo! Tá parecendo a moça daquele filme, como é que chama? Nada. A Cameron Diaz. Quem vai ficar com Mary? Ela tava com porra aqui. Para. Quem assistiu esse filme que ela tava porra aqui? Ai, eu não Quem vai posso. ficar com Mary? Foi muito legal, a Cameron Diaz tava com porra aqui. Ai, e você tá com o cabelo parecido com o dela. Pronto. Ai, isso? Olá, eu sou Letícia da Paninhos e Afins. E eu sou a Retalinha da Paninhos e Afins. E aqui estão Gertrudes e Jorge. E o Roberto Exaciado. Primeiro de tudo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e coloque o sininho para tocar para receber a notificação de novos vídeos. Compartilha também. Tá procurando uma máquina de costura? Entre em contato com o Ronaldo Ribeiro da Chumineia de São Paulo, representante oficial da Brother no Brasil, e faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Que ele vai encontrar a melhor opção para você. E não se esqueça de falar o código promocional. Retalinha Diva. Muito bem. Momento beijinho. Momento beijinho. Vamos lá, deixa eu pegar a listinha aqui gigante. Vamos mandar beijos hoje para a Fabiana Nunes, para a Luzia Camacho Godoy, Andréa Nunes, Pati Suto, Priscila Aires Braga, Janice Barbosa, Silvia Santana, que é a vizinha aqui, Márcia Marques, Pedro e Kleber, Maiara e Maísa, para Bia, para Edna e para Frida. Para Dédina, para Mari Moraes, para Cecília Pedro Bom, Silvana Cardoso, Cláudia Divina, Graça Pereira, para Kika Larran, Pedro Vieira, para Josiane Rosa, Alice Salgueiro e para Érica Sartori, que tem o seu bebezinho Renato. Um beijo para todos vocês. E você quer colaborar ainda mais com o canal? É só olhar na descrição e descobrir como. Exatamente. Bora para o papi? Bora para o papo. Bora para o papi. Peça de hoje, bem bacana, com tecido lindo. Se você tiver dúvida, vai estar na descrição do vídeo. Está na nossa loja virtual. Tecidinho esmaltes digital. Eu fiz a necessaire como um kit manicure. Você vai poder fazer como uma necessaire comum também com outros tecidos. Ela tem uma abinha com um bolsinho e o zíper. E aqui dentro você vai ter um bolsinho com divisões que você pode colocar os seus esmaltes. Esse modelo, a abinha está deste lado. Neste outro modelo, que vai ser o modelo do PAP, a aba está cobrindo o zíper. Ah, essa aqui está sem o botãozinho que eu não coloquei ainda. Então a aba está cobrindo o zíper. Aqui a gente costurou dividindo para você colocar os seus alicates. Então tem uma divisória, fica mais fácil porque eles não vão ficar soltos. Mesma coisa, zíper, e dentro tem o bolsinho com a divisória, que você pode fazer de um lado só ou dos dois lados, como preferir. Então a principal diferença é a abinha, né? É a aba. É só na hora de colocar, você escolhe a melhor maneira que você gosta, que né? você preferir. Se você quiser cobrindo só o bolsinho sem o zíper, você vai colocar deste lado do bolso, na maneira que você vai ver no passo a passo. E aí o passo a passo está mostrando ele colocando para trás do zíper. Aí você decide a maneira que você quer. Bora pro material? Bora pro material. Bora pro material. Material do PAP de hoje: manta R1 100 gramas, alfinetes, um zíper de 25 centímetros ou de metro, o tecido principal, um tecidinho para aba e o tecidinho para o forro. Tesoura para tecido, tesoura para cortar manta, um haste. Aí você vai utilizar o giz de tecido ou a caneta temporária, a linha de acordo com o seu tecido e a máquina de costura. A peça, ela é basicamente medidas, elas vão estar na descrição do vídeo e depois a gente coloca para vocês lá no grupo, no Face, a foto com as medidas que eu tirei
da lozinha. Então vamos lá, para o corpo, para a parte externa, vocês vão cortar 2 retângulos de 23 por 18, então 2 retângulos que vão fazer a parte externa. Para o forro você vai cortar a mesma medida, 23 por 18. Então cortou, eu já vou cortar o forro. O bolsinho externo, você vai cortar 23 por 13 do tecido externo e do forro. 23 por 13. O tecidinho da aba eu escolhi uma estampa diferente. Vocês vão cortar então 18 por 8 retângulo, 18 por 8 e vai arredondar as pontas. Então você dobra ao meio. Pega algum objeto que seja arredondado, coloca aqui, risca e corta. Então era um retângulo, dobra ao meio, arredonda as pontas. 18 por 8. Então você já pode deixar na sua cartolina, papel cartão, acetato pronto a aba e pode fazer também, para essas medidas, deixar também no acetato ou no papel cartão, porque vai facilitar você. Se você não tiver o trio de placa, régua e cortador, fica mais fácil se você for fazer uma linha de produção, já deixar as medidinhas prontas do que ficar riscando com uma régua, medindo, aí pode ficar meio tortinho e tal. Então já pega todas as medidas, já marca, né, a parte do corpo, 23 por 18, faz o retângulo, faz o do bolsinho externo e a gente vai fazer também um bolsinho para a parte do forro que vai ser com divisória. Esse bolsinho você vai cortar 20 por 23 e aí na hora de montar eu mostro para vocês. Então as medidas são essas e elas vão estar posteriormente na descrição do vídeo. Então vamos começar. Você pegou as medidas e separou as duas partes externas e os forros. Então nós vamos reservar os forros da parte externa. Vamos pegar a manta e vamos cortar sobre o tecido aqui da parte externa. Então você vai fazer isso num lado e vai fazer do outro. Vai cortar um tiquinho maior, não precisa ser muita coisa porque a gente não vai quiltar essa peça. É só para ter uma margem de segurança, depois a gente refila a manta. Então eu só vou colocar um alfinetinho aqui para ficar fácil para eu cortar. E aí a gente vai passar o ferro para dar uma segurada com a resina. Então você faz isso nas duas partes externas. Vou colocar aqui para dar um aproveitamento melhor. Vai montar a aba direito com direito, os dois tecidinhos da medida. Você vai cortar maior que o molde. Então, direito com direito, vai colocar sobre a manta e vai cortar junto com a medida do tecido, porque já está maior que o molde. Deixa eu pôr pra cá. Para o bolso externo, você vai pegar o tecido com o forrinho dele, vai colocar direito com direito e vai colocar sobre a manta. Pode cortar também um pouquinho maior, só para ter uma folguinha, porque geralmente com a manta ela repuxa. Então a gente deixa essa folguinha. Eu vou cortar todas as peças agora e vou lá pro ferro para assentar, para ficar mais fácil a costura. E a gente volta para fazer peça por peça. Pra gente dar continuidade à peça, nós primeiro temos que montar a aba e o bolso externo. E por esse motivo eles estão como sanduichinho. Direito do pano com a manta embaixo. E direito do pano com a manta embaixo. Para a aba, vocês já devem ter feito o molde. Vamos colocar sobre o sanduíche. Deixa eu pôr aqui para ficar mais fácil para chegar. Aí vocês vão pegar a caneta, o lápis, o giz, o que vocês quiserem e vão riscar, deixando uma boa margem. Depois a gente refila. Nós vamos costurar a aba, deixando essa parte reta aberta. Então, nós vamos bem devagarzinho, você que está começando na parte de curva, vai parando, vai virando. Não esquece do retrocesso no começo e no final. E para a parte do bolso, nós vamos costurar somente essa parte de cima, somente. Tá? Que depois a gente tira esse excesso de manta, tomba o tecido para o lado correto, passa ferro e faz a costurinha rebatida aqui. Somente essa parte nesse primeiro momento. Vamos lá para a costura.
Costurei a parte de cima do bolso, não esquece de deixar então o retrocesso no começo e no final para a costura não ficar cedendo. Agora a gente pega a tesoura para cortar a manta e tira o excesso em toda a volta. Tirei o excesso da manta. Agora você pega a sua tesourinha para fazer os piquezinhos, ou se você preferir utilizar aquela tesoura de picote, você pode fazer também o corte com ela, fica à vontade. E faça os piquezinhos tomando cuidado para não pegar a costura na parte curva da peça. Isso a gente faz para que o tecido, na hora de colocar ele para o lado direito, se ajeite. Então, fiz os piques com a ajuda do racha, vou pegar, vou virar agora a peça para o lado correto. Eu já vou também agora virar o bolso para o lado certo, vou pro ferro, vou ajeitar o bolso e vou ajeitar a lapelinha e vou ajeitar o bolso. Esse é um trabalho que não tem como fazer sem utilizar o ferro, porque o tecido tem que assentar bem bonitinho, tem que ficar bem certinha a costura. Vamos voltar agora para a máquina. Então aí você ajeita o tecido, ajeita a agulha para ela ficar um pouquinho mais próxima àquela linha de costura na hora que tomba, para não ficar tão distante. Pode aumentar um pouquinho o ponto e costura. Fez a costura rebatida no bolso, agora a gente vai fazer na abinha do bolso, fazendo a voltinha, então vem devagarzinho também, porque se você entortar a costura nessa parte, ela vai ficar aparente. Como os dois lados da bolsa são iguais, o mesmo tecido frente e verso, você escolhe um lado, posiciona o bolso e pode pôr um alfinetinho aqui segurando. Nós vamos passar uma costurinha de segurança, só para segurar, não ficar solto e atrapalhar posteriormente. A aba, a mesma coisa. Então, você marca o meinho da aba. Então, você pode fazer um piquezinho aqui, marcar com a caneta, se você preferir, com giz. Só não marque com nada que não vai sair, né, posteriormente, para não ficar aparente depois. E marcar o meio da bolsinha. Você encontra os meios e posiciona a abinha. Coloca o alfinetinho só para ajeitar. E também nós vamos passar a costurinha na volta inteira. Então é uma costurinha de segurança, só para segurar a manta com o tecido e a aba. Pode ser o zigue-zague, pode ser uma costurinha reta mesmo, bem na beiradinha. E depois a gente vai refilar, lembrando que a gente vai refilar tirando o excesso da manta, não de tecido. Então a costurinha ela vai servir então para dar uma segurança, ela vai segurar o tecidinho e já vai ajudar também segurando a aba. Importante, você terminou de costurar a aba, levanta ela e vê se pegou a parte de baixo, essa parte aqui não ficou solta. Se ela ficou solta, você desmancha e volta, porque pode prejudicar a parte posterior, que vai ser a colocação de zíper com o forro. Imagina então se você não verificou, deu a sequência, terminou a peça, levantou a aba e ela tá soltando aqui o tecidinho. Então isso é muito importante vocês verificarem. Agora também a gente pode marcar o meinho aqui e passar uma costura reta para ficar aquele bolsinho para você colocar os alicatinhos em pé com o biquinho voltado para baixo. Então é legal você colocar a manchinha nesse bolso para dar essa segurança, porque o biquinho do alicate, eles são mais sensíveis, eles podem até quebrar. Então você colocando, vai ter manta na parte aqui do tecido da parte externa, com a manta do tecidinho do bolso, vai dar essa segurança pro alicate. Então a gente pode marcar, eu não fiz isso na primeira, porque eu não tinha pensado, coloquei os alicates hoje e vi que ficava melhor com essa separação. Então vamos marcar o meinho aqui. Cadê a caneta, Retaninha? Tá aqui na minha frente. Tinha uma régua aqui, né? Estou marcando o meio, 23, então são 11,5. Passar uma reta
Só pra gente visualizar. E um bom retrocesso, principalmente nesse comecinho aqui, porque você vai ficar levantando. Tá sempre forçando, né? Vai forçar pra não ceder. Vamos lá. Vamos tirar o excesso de manta. Tá acabando já. Agora é finalmente de colocar o zíper, né, retalhinho? Vamos fazer o bolso agora da parte interna. A medida do bolso da parte interna é 20 por 23. Como o tecido não tem sentido, um vidrinho de esmalte tá para cima e para baixo, não vai ter problema da gente dobrar e fazer o bolsinho. Então você vai dobrar ele ao meio, vinca bem, e aí nós vamos passar uma costurinha aqui, rebater na parte de cima e vamos colocar ele em cima do tecidinho do forro e fazer as marcações e costurar para fazer as divisórias. Então já volto para mostrar. Costurou o tecidinho do bolso interno. É tecido com tecido. Se você for colocar a manta, vai fazer muito volume, porque tem manta para parte externa, tal, vai fazer caixinha de leite, não vai ficar bom. Então só tecido com tecido é o suficiente. Costurou, rebateu, vai colocar sobre o tecidinho do forro. E aí nós vamos fazer uma marcação. Você pode fazer de 5 em 5, pode pegar o vidrinho de esmalte, ver o tamanho que você quer para colocar. Eu vou fazer de 5 em 5. Deixa eu marcar aqui então. E usando aqui a tábua fica mais fácil da gente enxergar, senão você vai vindo com a régua ou com a fita métrica e vai marcando. Você pode fazer isso dos dois lados, aí você vai ter que cortar mais uma medidinha de 20 por 23, dobrar, fazer dessa maneira e aplicar no tecido do outro lado. Fica à vontade. Eu só vou fazer de um lado só. E lembrando que como são divisórias, faça o retrocesso bem feitinho aqui nos comecinhos para não ceder. Momento de colocar o zíper. Então você vai pegar a parte que tem o carrinho aqui que corre, né? E a parte que tá com o dentinho sobre o direito do tecido que está com a aba. Então coloca direito do zíper com direito do tecido, ajeita. Se você sentir necessidade, pode passar um alinhavo aqui à mão para você se sentir segura. Se você não está acostumada a colocar o zíper, te der mais segurança, faça isso. Pega o avesso, a parte do forro, direito do tecido sobre as costas do zíper. Então ajeita direitinho e alfineta. Quem tiver dúvida de como colocar zíper, nós temos o PAP, que é um porta-moedas, e tem um outro anterior que a gente mostra sem colocar manta, bem detalhado, bem de pertinho. Eu faço dessa maneira, eu utilizo o pezinho que vem com a máquina. Então se você está acostumado a colocar o zíper de outra maneira, faça da sua maneira. Então se você nunca colocou, se você não se sente segura, a maneira que eu coloco é essa, e você vai poder ver mais detalhadamente nos outros vídeos, que a gente pode até colocar na descrição do vídeo, né? Então vamos lá, eu vou trocar o pezinho. Coloquei o zíper, a gente vai tombar o forro pro lado correto e vai acertar bem a costurinha para passar a costura da rebatida. Só que para passar a costura da rebatida, como ele tá com a aba, você vai levantar a aba e vai costurar aqui por baixo. Aqui. Não passando por cima da aba, senão o acabamento vai ficar feio. Então você pode até ir lá pro ferro para ajeitar bem a costurinha, para ela não ficar levantando, tá vendo? Ela fica meio para cima, então a gente vai acertar bem a costurinha no ferro para fazer esse detalhe da rebatida aqui por baixo. Vamos passar a costurinha rebatida. Você pode utilizar o próprio pezinho, porque daí ele te dá a distância.
E lembre-se de abrir a aba, deixar a aba pra cima pra gente passar só no tecido sobre o zíper. Dá um retrocesso. E vem devagar pra você não perder o controle e não entortar a costura. Passamos a costura e aí a aba ela vai descer pro outro lado, por isso que a gente não passa segurando aqui. Agora vamos colocar do outro lado, mesma coisa. O direito do zíper com o direito do outro lado, né? Do lado oposto. Acerta o zíper. E aí a gente vai pegar o avesso e colocar sobre as costas do zíper. E antes de ir pra máquina, eu gosto de dar uma olhada para ver se eu coloquei tudo direitinho, tá? Tudo direitinho, aqui na hora que a gente abre, tá forro para um lado e o tecido externo para outro. Então é dessa maneira que tem que ficar. Então tá certinho, porque às vezes a gente na correria tá usando um tecido muito próximo de estampa, a gente pode se confundir. Volta tudo pro sanduichinho aqui e vamos passar a costurinha do mesmo jeito que a gente passou o outro lado do zíper, né? Ajeita o pezinho para que a agulha bata próximo ao dentinho. Não esquece do retrocesso no começo e retrocesso no final. Então você tomba agora cada lado pro seu lado correto. Aqui tá o lado do bolsinho. O avesso veio pro seu lado certinho. Dá uma boa vincada para acertar a costurinha e nós vamos passar agora a costurinha da máquina, rebatendo este lado aqui para segurar a zíper, forro e o topo com a manta. Da mesma maneira que a gente fez desse lado. Então vamos lá, começar a finalização. Eu já vou pregar aqui com uma costurinha de segurança a etiquetinha. A etiquetinha ela é bandeirinha, então ela é dobrada ao meio. Vou tombar ela para dentro. Vou pôr aqui abaixo do bolsinho. Isso eu vou passar a costurinha de segurança para não ter que deixar um alfinete por dentro. Seguramos agora a etiquetinha, então se você tiver uma etiqueta, escolha o lugar onde você coloca antes da gente começar a finalização. Vamos abrir o zíper. Não até o final, por favor, senão você vai perder esse carrinho e aí é o ó para colocar de volta. Vou deixar aqui perto do fim, uns 3 dedinhos. Vamos segurar aqui direito com direito. Alfinete. E agora direito com direito do forro. Alfinete. Então você separou aqui o lado do forro com o lado externo, tá um para cada lado, o zíper aqui. Ajeita o zíper para ele ficar bem certinho, caído para os dois lados. Eu deixo ele pro lado do forro. Alfineta tudo. Vai deixar uma abertura de 7,5. Marca para você saber onde você começa e onde você termina. E a gente só vai cortar o excesso do zíper depois que passar a costurinha. Porque se você já corta, já ia errar, vai ficar muito ruim para você acertar. Então deixa o excesso para cortar depois. Então não lembre-se, abertura de 7,5, retrocesso no começo, retrocesso no final. Nós vamos passar a costura reta na volta inteira, deixando aquela medida de pé de máquina, que a gente acerta a agulhinha, fica mais ou menos 0,75 milímetros. E vamos lá. Momento caixinha de leite. Então a gente já costurou tudo, já pode cortar, viu que tá tudo certinho, pode cortar o seu zíper. A gente deixou aquela aberturinha justamente para facilitar a abertura, para virar a peça e também pra gente fazer a caixinha de leite. Então você separa, faz aquele chapéuzinho, vamos marcar a caixinha de leite de 2 centímetros apenas. É simplesmente para dar uma profundidade, mas que não seja muito grande. Você vai marcar os 2 centímetros, então
dos dois lados da peça externa e dos dois lados da peça do forro. Marca e põe um alfinetinho para você não perder a marcação. Nós vamos passar uma costurinha reta bem aqui. E já vamos marcar também o forrinho. Porque as caixinhas de leite têm que ser iguaizinhas, né? Isso, a medida para todos os lados. Exatamente. A mesma medida. Você pegou e marcou os 4 lados, 2 centímetros para a caixinha de leite. Nós vamos passar a costurinha reta, fazendo aquele biquinho. E a gente já vem para finalizar. Não esquece de fazer o retrocesso, porque senão vai ceder e vai ficar feio. Vou cortar o excesso, deixar aquela margenzinha. Então toma cuidado para não cortar. Passa o tecido. Com a tesoura que tá com a pramanta. Vou cortar aqui do forrinho também. Que eu acho que dessa maneira eles vão se ajeitar melhor. Na hora de entrar tudo, cada um pro seu lado certo. E vamos lá, tá quase acabando. Agora, vamos passar cada um pro seu lado. Então, é um processo meio chato, porque a gente tem um volumezinho aqui básico, né? Com a cuidado pra não esgarçar, né? Isso, então você tem que ter um pouquinho de paciência e vir puxando devagarzinho para não estragar a sua peça. Terminou? Praticamente. Seriously? Aí aqui a abertura do forro, dobra o tiquinho para dentro, faz o pontinho invisível. Quem é adepto a cola, usa cola. Quem quiser passar a máquina, porque tem impressa, passa a máquina. O importante é você fazer e aprender. E cada um utilizar a metodologia que está mais fácil para si mesmo. O que você está fazendo, Retalinho? Nada. E aí a gente coloca para dentro. E coloca o botãozinho com aquela peça que você comprou no Alibaba. Como é que chama? Não é Alibaba, como é que chama? AliExpress. No AliExpress, que é super segredo, a gente vai pôr pra vender. Então coloca rapidinho o botão, sem o pessoal ver. E tá pronto, coloca o botão na maquininha super rapidinho do AliExpress. Então se você tiver o balancinho ou o Ou a alicate, maquininha super secreta do AliExpress. você coloca o botãozinho de tic-tac E plástico. ficou pronta. Ou coloca velcro, coloca colchete, aquilo que tá à mão, aquilo que é mais fácil para A não você. ser que você esteja com o abacate na mão. Aí o abacate vai estar na mão, você não vai colocar. Aí você fica bravo, né? A diretora não pode ficar bravo, né? Mas se eu for colocar aqui... Sacanagem. O quê? Você estragou. Não, mas aqui... Ah, para, vai, Ah, Retalinho. dá licença. Eu vou colocar porque aqui, ó, o alicatinho. Quanto custa a maquininha? Eu já ia vender. É uma maquininha que você não tem. Peça pronta de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá sem o botãozinho ainda que eu vou colocar. Então, como a gente mostrou antes do papo começar, essa abinha está sobre o zíper. Se você quiser, é só alterar o lado para ela ficar sobre o bolsinho e o zíper mais aparente. Troque tecido, faça como necessário, como um porta-maquiagem. Essa sugestão é bem bacana para você fazer, presentear, para vender. Vai vir dia dos professores, final de ano já começa a sua produção. Não sai de moda. Não vai sair, todo mundo tem seu kit manicure. Toda mulher gosta de uma necessaire, fato. Se quiser, faça uma alcinha, a gente já colocou alcinha em outras peças, é só você dar uma olhadinha na nossa lista de vídeos. Aí você pode também carregar com a alcinha ou não, levando assim para manicure. Faça muitas, mande foto pra gente por inbox da Paninhos e Afins. Gostou? Dê o seu joinha, compartilhe e passe para as suas amigas. Não se esqueça, se você viu esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botãozinho inscrever-se. Sua inscrição É muito importante. É muito importante para nós. É muito importante mesmo. Coloca o sininho para tocar, que sempre que sair um vídeo novo você vai receber a notificação. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Por que você tá rindo? De você. Por quê? Porque você é Tem cara de engraçado. palhaço? Você tem. Ferrão.
Pronto. Ah, é vídeo?